É isso que nós vamos falar aqui, né? A cultura, a história da tradição do queijo Minas artesanal, que tem mais de 3 séculos, mais de 300 anos que ele está fazendo, que faça o queijo desse jeito, né? E um queijo com café, com goiabada, com doce de leite, de qualquer jeito é maravilhoso, né? Na Estrada Real nem se fala, né? Aqui no Brasil a gente tem 10 regiões produtoras de queijo. 5 estão na Estrada Real. Então você vê que é uma tradição. Campo das Vertentes, Serra da Bitipoca, Cerro, Diamantina e entre Serra da Piedade e Caraça. É um patrimônio cultural que desde 2008, que ele foi considerado patrimônio cultural, mantém a tradição de fazer artesanalmente, né? Produzido com leite cru. E as tradições das mais antigas, né? Trazida pelos colonizadores portugueses, e até hoje ele é feito do mesmo jeito. Particularmente o queijo do Cerro, nós vamos falar mais embaixo também. O queijo Minas artesanal, ele tem 3 ingredientes, né, que você vai colocar, que são as enzimas, né, que são o pingo ou o coalho, que você vai usar a bactéria dele, né, para fazer o sabor do queijo anterior, e a coagulação e sal, nada mais. E o queijo do Cerro, desde quando ele foi produzido, você sempre usa o coalho do queijo anterior. Você pega um pouquinho daquele soro e do leite para fazer a fermentação do queijo que vai ser produzido. Aquela isca, né? Então, exatamente. Então, tem 3 séculos que é feito desse jeito, né? Então, é muito legal. Aqui, em Minas, a gente tem vários tipos de queijo, né? O frescal, o padrão e os artesanais, né? E só 10 regiões que são consideradas realmente que tem o selo do queijo Minas artesanal, entendeu? A principal característica é feita com leite cru. E a vantagem, aí tem um diferencial, porque o leite cru, ele tem a particularidade de cada região, da altitude, a gente vai falar aqui um pouquinho de cada um deles, né? E aí você vai ver que tem uma diferença. Quando você pasteuriza o leite, não importa muito a origem, porque na hora que você pasteuriza, você mata todas as bactérias e os micro-organismos. Quando você faz com o leite cru, aí que está o diferencial, porque você vai ter o micro-organismo e as bactérias que vão aflorar e continua viva no queijo. Ô Daniel, o sabor muda muito? Varia de região para região? O sabor varia muito de região, de altitude, de umidade, de fermentação. Então, cada tipo tem um sabor e um paladar. Eu, particularmente, gosto de todos. Eu gosto um pouquinho mais do curado. E aí tem uma receita que a gente faz, que é a pipoca. A gente faz uma pipoca normal, depois pega o queijo ralado, joga em cima e põe no micro-ondas 30 segundos. Pode fazer que fica maravilhoso. Engraçado, eu não gosto de pipoca com queijo. Não, Fernanda? Não gosto dessa combinação. Ah, é não maravilhoso. Sei por quê. Queijo? Porque você nunca foi namorar na Praça do Papa, né? Eu nunca comi, mas deve ser gostoso, né? Porque lá pipoca com queijo, você quase comprava um queijo e um carrinho de pipoca. Muita gente ama, é um clássico mesmo. Mas é uma Clássico. combinação que engraçado que eu não... Bom, mas enfim. Maravilhoso. Então pode fazer que não vale interessa. a pena. E aí o queijo curado, o queijo Minas artesanal curado, fica mais gostoso, que ele pega um pouquinho mais pro lado do parmesão, né? Quem ganhar pode fazer e contar pra gente depois, né? Então, e segundo a Organização Mundial do Turismo, a gastronomia é o 3º maior impulsionador do turismo no mundo. Então, o turismo gastronômico, né, as pessoas viajam para comer. E aí as rotas do queijo, nós vamos falar aqui, é bem legal e bem junto a isto. A Abrazel tem um estudo que fala que o setor de turismo relacionado à gastronomia movimenta 250 bilhões anualmente. Começando pelo Cerro, que é a região que produz o queijo do Cerro, engloba 10 regiões. O Cerro, o Rio Vermelho, Serra Azul de Minas, Santo Antônio do Itambé, Materlândia, Sabinópolis, Alvorada de Minas e Dom Joaquim, Conceição do Mato Dentro e Paulista. Graças ao clima quente, a iguaria é menos maturada e costuma ser também mais macia. Eu gosto muito desse queijo mais macio. Às vezes tem uma casquinha por fora, ele é mais macia. Leite cru, produzido com leite cru, pingo, sal e coalho. Nada mais que isso. A maturação dura pelo menos 17 dias. Então, quando você faz o queijo Minas artesanal, você não pode comercializar ele antes de um prazo mínimo de maturação, porque tem algumas bactérias que podem ser prejudicial. E depois de 17 dias já não tem mais esses problemas. E aí sim você vai ter uma iguaria e um paladar daquela região.
Ele tem uma casca com a crosta fininha e amarela, parece uma gema de ovo. Quem está nos acompanhando aí está podendo ver. Esse aí já é um queijo que tem mais mofo branco. Depois nós vamos falar dele também. E é bonito, hein? E a mudança Bonito da mesmo, temperatura né? Parece um bolo, e né? da umidade... Parece um bolo. Parece bolo de um bolo, aniversário. É. E a mudança da temperatura e da umidade vai influenciar isso nos queijos. Lá no Cerro, o queijo do inverno, produzido no inverno, dá uma diferença do queijo produzido no verão. Tem uma diferença exatamente por causa da temperatura, né? Mesmo na mesma fazenda, tem uma micro-região que tem uma diferença. Lá o queijo fresco tem uma massa mais branca e mais úmida, esse aí. A casca é lisa, amarelada, como se fosse uma casca de ovo, né? Como é que fala? O que aconteceu? Estão conversando com você aí, Daniel? Não, É a pois é, tecnologia. hoje o Google, né? Hoje o Google, na hora que abre, como está funcionando na internet, na hora que ele abre, ele começa a falar. Então, eles falam que você fala, ele procura depois, né? Minha Então, isso Nossa acontece. Senhora. É o algoritmo. É né? o algoritmo. algoritmo. A inteligência artificial conversando com você por conta própria. Por conta própria. E aí a casca dele é florida, tem presença de fungos, né? E um sabor acentuado. E a maturação pode ir de 30 dias até 2 anos. E aquele que apareceu que parece um bolo, ele é um queijo mais amaturado, com mais de 2 anos. As bactérias são encontradas no solo, né? E ao redor da Serra do Espinhaço e proporciona um sabor ácido e suave. Um dos melhores queijos do mundo e já tem várias premiações, né? Diamantina, que também é perto do Cerro, mais um terroir diferente, que tem uma altitude que varia de 800 a 1.420 metros. Lá a altitude e a umidade influencia também. Lá a gente tem o famoso queijo de altitude, exatamente porque ele é produzido numa altitude maior, né? Ele só vai encontrar lá nas regiões que formam a região de queijaria, né, de Diamantina, que é uma micro-região que traz um sabor de um queijo. E além do queijo, na hora que você come, tem a vida e a história da região, né? Lá tem um sabor único, que é caracterizado exatamente porque na produção dele, quando está maturando, eles lavam a casca. E aí você tem lá o queijo meia cura e o queijo curado. A Bonito. casca que recebe, que quando você lava ela, você lava essa casca com uma solução que chama monge, que normalmente é uma salmoura, que é composta do soro do leite, que quando você fabrica o queijo, ele separa o leite coagulado do soro, né? E aí você pega esse leite coagulado e vai prensar ele, vai formar o queijo. E aí você pega esse soro com um pouquinho de sal e vai lavar o queijo, a casca dele, com esse soro, que ela vai fazer uma mudança das bactérias que estão ali aflorando na parte externa do queijo. Para dar essa coloração amarela, a gente traduz muito o queijo amarelo relacionado à gordura. Não necessariamente, tá? Eles põem, às vezes, urucum. Olha. Então, quando você vê um queijo Dá uma amarelo, corzinha, né? não vai achando que o queijo branco é menos gordo que o amarelo, não. Vai nas informações nutricional que você vai ter um resultado melhor e até vai surpreender às vezes, né? E com isso ele vai manter o queijo um pouquinho menos ressecado e mais úmido, com sabor diferente. Depois a gente vem para o Campo das Vertentes, que aí é onde temos o queijo brumado, é da região dos Campos das Vertentes, e já recebeu o selo agora, ele recebeu o selo da participação do Campo das Vertentes. É uma região que tornou-se tradicional e foi reconhecida em 2009. Então, em 2018, eles fizeram a Rota Queijaria do Campo das Vertentes, e ela é formada pelos municípios de Alfredo Vasconcelos, Antônio Carlos, Barroso, Barbacena, Conceição da Barra de Minas, Coronel Xavier Chaves, Carandaí, que é onde produz o iogurte Melt, né, Fernandinha, que nós falamos agora, Carrancas, uma das cidades que mais gosta da Estrada Real de todas, Desterro de Melo, Dores do Campo, Entre Rios de Minas, Itutinga, Ibituruna, Lagoa Dourada, Madre de Deus, Nazareno, Piedade do Rio Grande, Prados, Resende Costa, Ritápolis, São João del Rei, muita Santa cidade. Bárbara, não é demais, Santa Cruz de Minas, São Vicente de Minas, Tiradentes, São Tiago, né, a terra do biscoito, né? Então lá você tem essa rota que você vai fazer, que é pensando assim
Geograficamente, é depois de Congonhas, começando em Entre Rios, claro, e vai até Carrancas, né? Ali você pega toda essa região, São João del Rei, Ritápolis, Santiago, tá tudo na mesma região. Uma rota bem legal para fazer, tá? Para no Café com Prosa para tomar o cafezinho, comer o queijo brumado, os dois tem lá. E aí nessa rota do Campo das Vertentes, você tem umas características bem definidas, com textura e massa mais densa e mais firme, poucas olhaduras, então o queijo é mais liso, como esse aqui, né? O sabor levemente ácido, coloração amarelo palha, tipo uma gema de ovo batida, né? Vai ficando clarinha. E uma casca semidura, ela não é muito rígida, não. A rota leva o viajante para uma viagem incrível de sabores, gastronomia, super tradicional, e tem a história, o artesanato que vai limpando, que vai compondo tudo, né? São João del Rei, especificamente, desde o século XVIII até hoje, no início do século XX, foi reconhecida como uma das melhores produtoras de queijo e dos melhores queijos do Brasil. Ela já chegou a ser chamada de São João del Rei dos queijos. Muito e aí bom. lá você tem queijo frescal, bola, gonda, estepe, provolone. Nós estamos quase terminando, hein, Fernandinho? Acabou, Daniel. Nós vamos ter que deixar para o próximo programa. Agora é só 1 hora. O programa Pois tá é. assim. Agora é só fazer vontade. Agora é só fazer vontade. É só Então uma vou falar fia. rapidinho. Serra do Ibitipoca e Entre Serras da Piedade. E o pessoal vai lá conferir, né? Como é que é? Serra do Ibitipoca é outra região, que é depois de Barbacena, lindo e maravilhoso. Sabores da Serra e Entre Serras da Piedade e Caraça, que além de tudo tem o queijo do Frei Rosário, que é feito a 1.780 metros de altitude dentro da caverna, né? Olha. Muito bacana. Você já falou desse queijo aqui, Já né? falamos desse queijo aqui. Já falamos aqui, que é famoso. Quando a gente falou sobre a Serra da Caraça, né? Sim. A gente falou sobre ele.